Me entristecido bastante. No dia de ontem, nós fomos notícias em nível nacional e até mundial com relação à crise da Petrobras. A Petrobras perde selo de bom pagador do mercado. A empresa, né, nós temos aí a consultoria de Agência Internacional de Classificação de Risco, a Moody's, que faz com que a nossa Petrobras, a maior empresa de orgulho que nós temos, tenha seu índice rebaixado e a chancela de local seguro para investir, ela perde, entrando hoje no rol de uma empresa especuladora. O que significa isso para nós? Significa que nós teremos dificuldade de captar recursos no mercado externo. É com tristeza que nós vemos a cada dia sendo esfacelada a nossa Petrobras, e isso é sério. Por quê? Porque a partir do momento que isso acontece, ela passa para o mercado especulativo e compromete todos os projetos que nós temos em nível nacional. Eu espero que a presidenta Dilma tenha sabedoria e discernimento para restabelecer esse nível que nós temos, porque a Petrobras significa não só uma implicação direta sobre a questão do petróleo. Ela implica na economia nacional do nosso país e, como consequência, na vida do cidadão comum. Então, que nós tenhamos aí um trabalho intenso de recuperação. A manchete dos jornais trazem bem claro. O rebaixamento se refere ao endividamento, à não entrega do balanço, que é algo fundamental. Se estão com dificuldade de entregar um balanço, por quê? O dever de casa não foi feito? Está difícil de contabilizar todos esses vai e vens? É com tristeza que eu vejo isso e espero que toda a competência do governo federal seja debruçada em cima disso para que nós tenhamos a recuperação de uma empresa que tem potencial, tem equipe técnica competente. Nós temos um país farto, com várias condições de reerguer essa nossa empresa e que socorra com rapidez. Encerrado esse assunto, eu quero dizer da minha indignação. Aumenta combustível, aumentam tarifas públicas em nível federal, diminui o percentual de correção da tabela do imposto de renda, para que mais cidadãos comuns paguem imposto de renda. Até aí tudo bem, com aquela linguagem de que nós precisamos superar esse momento de crise que nós vivemos. E eu concordo com essas medidas, desde que a mão de ferro que empurra para o cidadão os custos também bata pesado nos custos internos que ela tem. Eu levantei ontem com a minha assessoria quantas agências reguladoras nós temos no país. 10 agências reguladoras no país. E mais uma em Constituição. É a ANEEL, a Anatel, o ANA, a ANEP, e aí vai, né? Vou até ler todos aqui para que a gente possa entender. A ANA, Nacional de Águas, a ANAC da Aviação Civil, a Anatel da Telecomunicações, a ANCINE, Agência Nacional de Cinema, a ANEEL, que é da Energia Elétrica, a ANP, que é do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a NTAQ, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e em criação, a Agência Nacional de Mineração. Essas agências têm penduradas nos seus organogramas, no mínimo, entre 20 e 25 cargos. Pesquisamos o salário médio destes cargos, de 20 a 25 mil reais. Então eu quero dizer aqui que nós, sociedade, precisamos nos mobilizar. Qual é a medida que está sendo colocada dentro de Brasília, naquele mundo diferente que nós vivemos, para reduzir os gastos públicos? Quantos desses cargos serão diminuídos? Quantos desses salários serão equacionados dentro da realidade que o país vive? É isso que eu sonho para o meu país. Porque a mão de ferro vem para o cidadão, mas é a mão de ferro que tem que estar lá em cima. E para terminar, ontem nós fechamos, né, com um trabalho lindo do presidente da Câmara Federal. Câmara reajusta benefícios e cria auxílio cônjuge. Passagem para suas esposas. Eu gostaria que alguém pudesse se inscrever para eu poder terminar a minha fala.
Próximo vereador inscrito. Com a palavra, vereador Roberto Fu. Senhor presidente, peço a palavra para ceder à vereadora Sandra Graça. Obrigado, vereador Roberto Fu. E um outro vereador se inscreve para passar para Vossa Excelência. Aí, com todo respeito ao nosso presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, ele diz que não haverá aumento de despesas, é remanejamento de recursos. Ora, nobre deputado, em época de crise, nas nossas casas, nós cortamos o orçamento. Nós não remanejamos daqui para lá. Se 150 milhões podem ser remanejados, que ele vai deixar de contratar pessoas, por favor, entregue ao Tesouro Nacional para que a gente possa realmente dizer que estamos trabalhando pelo bem do nosso país. Agora a mão dura só cai no cidadão comum. O imposto só aumenta aqui na base. As restrições é só aqui na base. Até quando nós vamos fechar os olhos? Como é que se posicionaram a bancada do nosso estado do Paraná com relação a essa medida? Qual foi o grito do cidadão que ecoou na Câmara Federal de Brasília com este ato aqui? Porque em época de crise, todos nós temos que fazer economia. E se está sobrando dinheiro, devolve. Nós tivemos recentemente o Senado fazendo uma gentileza linda. Ele tem mais de 70 imóveis em Brasília e emprestou alguns para o Poder Judiciário. E ele diminuiu o aluguel de 9.800 para o Poder Judiciário para 3,5. Para R$ 3.500. O Senado fazendo a gentileza de reduzir o aluguel que os nossos membros do Poder Judiciário pagam. Que país é esse que nós vivemos? Que país é esse? Aí nós acabamos de atender aqui as instituições que prestam excelente trabalho da pessoa com deficiência, pedindo, pelo amor de Deus, recursos para atender aos nossos filhos. É essa mobilização que eu espero que aconteça daqui para cima, porque enquanto não ocorrer a reforma política, nós não mudamos a história do nosso país. E eu vou cobrar dos nossos deputados. E gostaria que cada um dos senhores e das senhoras fizessem isso com relação a essa medida. Nós precisamos ter posições mais pontuais para defender o nosso povo. Vereadora Elza. Pior que isso é o deputado colocar com toda tranquilidade, maior cara de pau, dizendo que isso era uma proposta de campanha, que ele é um homem que tem palavra. Então ele usou o toma lá da cá para ser eleito e agora tem que cumprir realmente como moeda de troca essas medidas que só servirão realmente para atender aos interesses das esposas ou dos esposos dos parlamentares. É vergonhoso. É triste. Quero deixar claro que as esposas e os maridos dos parlamentares devem acompanhar, mas para isso eles têm remuneração. Eles têm remuneração. Eu acredito muito que a família tem que estar unida mesmo num processo político. Mas não vamos criar novas despesas. São novas. São novas. Pelo amor de Deus, que a bancada do Paraná se levante contra isso. Mas se levante, use do microfone, fale sobre isso e nos honre como parlamentares. Porque é uma vergonha, num momento como este que o país vive, que cobram de cada um de nós um pouquinho de sangue para erguer esse país, nós tenhamos medidas como estas estampadas nos jornais escritos e ontem no Jornal Nacional. Eu fiquei envergonhada. Senhor Eduardo Cunha, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência como parlamentar, eu tenho o direito de dizer que não comungo do seu posicionamento e de todos os seus pares que se ladearam nesta decisão. Esse é o meu posicionamento. Obrigada.